Sabe, entender de verdade uma máquina de costura industrial é isso que transforma um trabalho comum numa verdadeira arte. É a grande diferença entre só operar a máquina e ser de fato um profissional. Vamos descobrir juntos como dominar essa ferramenta que é tão essencial. Quem nunca passou por isso, né? A pessoa tá lá costurando no ritmo certo, tudo fluindo, e de repente, pá, a linha arrebenta. É uma das frustrações mais comuns, que quebra totalmente o nosso fluxo de trabalho. E essa aqui então, a costura parece que está perfeita, mas aí quando a gente olha de perto, lá estão as falhas, pontos que simplesmente não existem. Um detalhezinho que pode acabar comprometendo uma peça inteira. Ou talvez o problema seja aquele tecido que sai da máquina todo repuxado com a costura enrugada, e aí não adianta, por mais reta que a costura esteja, o acabamento não fica com cara de profissional. Esses problemas todos podem parecer aleatórios, mas eles têm uma lógica. E se a gente pensar diferente? E se tudo isso não for só um defeito? E se forem, na verdade, sinais? Pois é, a máquina está se comunicando. Cada falha, cada barulhinho estranho é uma mensagem. E ela está só esperando para ser decifrada. Então, a proposta aqui é mudar a nossa mentalidade. Manutenção não é só sobre consertar o que já quebrou. É sobre entender os sinais de alerta da máquina. É um verdadeiro diálogo que leva a mais qualidade, mais produtividade e, claro, muito mais segurança. É isso mesmo. A máquina está o tempo todo contando uma história através do seu funcionamento. E saber interpretar essa história, seus ruídos, suas falhas, é justamente o que separa um operador iniciante de um profissional qualificado, aquele que é realmente valorizado no mercado. Bom, e para entender essa história, a gente precisa conhecer os personagens, certo? Uma máquina de costura industrial funciona como se fosse um time, sabe? Um time muito bem treinado, onde cada peça tem um papel fundamental. Vamos conhecer os jogadores principais. Vamos começar pela agulha. Parece uma coisinha simples, né? Mas é ali que tudo começa. Ela não só fura o tecido, mas também guia a linha para que o ponto seja formado. A escolha da agulha certa é uma decisão técnica crucial para a qualidade final. Tem que saber se é melhor uma de ponta fina para tecido plano ou uma de ponta bola para malha, que passa entre as fibras sem rasgar. E olha, essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Dá para cortar pão com uma colher? Até dá, mas o resultado vai ser um desastre. Com a agulha é a mesma coisa. Usar errada pode estragar o tecido, quebrar a linha, pular ponto. Resumindo, a agulha certa faz toda a diferença. Agora a gente tem uma dupla dinâmica aqui: o calcador e os dentes de transporte. Pense neles como as mãos que guiam o tecido. O calcador pressiona por cima, na medida certa, enquanto os dentes puxam o tecido por baixo. É esse trabalho em equipe que garante um ritmo constante e pontos todos iguais. E para fechar o time, a lançadeira ou o famoso looper. É aqui que a mágica da costura acontece de verdade, sabe? É ela que pega a linha da agulha e entrelaça com a linha de baixo, criando o ponto com uma precisão incrível. E justamente por ser tão precisa, qualquer poeirinha ou fiapo que entra ali já atrapalha tudo. Então, agora que a gente já conhece o time, fica bem mais claro por que o cuidado preventivo é a melhor jogada, né? E não é uma tarefa chata, não. É um ritual diário super simples e poderoso que evita que os problemas sequer comecem. E o mais legal é que esse ritual é super simples. Basicamente são duas coisas. Primeiro, uma limpeza rapidinha com um pincel para tirar poeira e fiapo, principalmente ali perto da lançadeira e dos dentes. E segundo, pingar umas gotinhas de óleo nos lugares que o fabricante indica. Simples assim. A diferença que essa rotina faz no dia a dia é da água para o vinho. De um lado, tem uma máquina silenciosa, suave, que faz pontos perfeitos e dura anos. Do outro, uma máquina barulhenta, que vive travando, entrega um trabalho de baixa qualidade e está sempre na manutenção. A escolha parece bem fácil, né? Olha, com esse cuidado em dia, a maioria dos problemas nem aparece. Mas quando algo escapa, ter o conhecimento para resolver na hora, isso dá uma autonomia incrível. Vamos ver como diagnosticar e resolver rapidinho as falhas mais comuns. Esse quadro aqui é tipo um guia de bolso para resolver perrengue. Pensa só, a linha está quebrando sem parar. Antes de se desesperar, a primeira coisa é olhar a agulha e a tensão. Tá pulando ponto? E pode apostar que o problema quase sempre é a agulha. Ou tá torta ou é o tipo errado. A costura saiu toda franzida? É só ajustar a tensão da linha e a pressão do calcador. Percebe o padrão? São soluções simples que estão ao alcance de quem opera a máquina. E claro, na hora de mexer na máquina, para fazer qualquer ajuste, tem uma coisa que não se negocia: segurança. A ferramenta mais valiosa na oficina não é a máquina,
é a pessoa que opera ela. Cuidar do equipamento inclui, e muito, cuidar de si. A regra de ouro, aquela que não tem exceção, é sempre desligue a máquina da tomada antes de limpar, de lubrificar, de trocar a agulha. Sempre. E claro, use as ferramentas certas, mantenha a área de trabalho organizada e, muito importante, saiba reconhecer os próprios limites. Saber a hora de chamar um técnico também é sinal de profissionalismo. Então, quando a gente junta tudo isso, o conhecimento das peças, o cuidado diário, saber resolver os pepinos e, claro, a segurança, a pessoa deixa de ser apenas uma operadora de máquina. É aí que começa a jornada para se tornar um verdadeiro especialista. E é aqui que está o pulo do gato. A verdadeira maestria não está só na habilidade com as mãos, mas em desenvolver essa conexão, esse diálogo com a ferramenta de trabalho. Olha só essa imagem. Uma máquina limpinha, ajustada, pronta para criar. Ela deixa de ser uma fonte de frustração e se torna uma parceira de confiança na criação, pronta para transformar linha e tecido em produtos de altíssima qualidade. Por isso, a reflexão final não é tanto sobre o que fazer, mas sobre ter uma nova atitude. A máquina se comunica, todos os dias, na linguagem dela. A questão é, será que a gente está pronto para começar a ouvir?